Amém, Ele é rei, amém. Aplauda o nome santo que vive e reina. Aleluia. Aleluia. Doce presença, né? Que glória. Glória a Deus. Se tem alguma criancinha aqui de 0 a 3 anos, pode aproveitar este momento. De 1 a 3, isso. Aleluia. Glória a Deus. É uma alegria enorme estar aqui mais uma vez, compartilhando com a igreja aquilo que o Senhor tem falado no nosso coração. Ele tem falado conosco de forma bem especial, bem específica, bem clara. E eu vou tentar falar, né? Falar chorando, né? A Déia uma vez falou, né, você tem que aprender a falar chorando, porque não tem jeito. Vamos falar porque a presença do Senhor, ela nos constrange. E é como se a gente não tivesse palavras ideais que pudesse explicar o que a gente sente quando queima em nosso coração a presença dEle. E a minha oração hoje, antes de subir, é: Senhor, queima a santa presença do Senhor aqui. Queima a Tua santa presença aqui neste lugar. Nós temos um rito, nós temos um culto, uma cerimônia, nós temos uma organização, né, como uma igreja batista. Mas, Senhor, a Tua presença é real e é mais importante do que qualquer dogma ou atividade religiosa que a gente vai fazer nessa noite. Nós estamos aqui por Tua causa, então a minha oração é: vem e queima em nosso coração a Sua santa presença. Amém? Não é porque é domingo, não é porque é um dia de culto, mas é porque o Senhor reina e vive e nós estamos aqui por causa dEle. Amém? E em algumas palavras, entre algumas palavras que o Senhor tem queimado em nosso coração nesses dias, especialmente uma é sobre conhecê-lo. Conhecer a Cristo, conhecê-lo, quem Ele é, conhecer as suas emoções, as suas intenções, o que Ele pensa, como Ele vê as coisas dessa terra, especialmente no tempo de hoje. E uma palavra que eu vou iniciar esse momento, esse culto de hoje, é no Evangelho de Mateus. Eu gostaria de convidar vocês a abrir, então, o Evangelho de Mateus, no capítulo 7. No capítulo 7, no verso 22 a 23. E diz assim: eu vou variar, viu, pessoal que está na mídia, eu vou variar de versões, de traduções, então vocês fiquem à vontade aí, não precisa se preocupar não. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente. Algumas traduções falam explicitamente, sem rodeios, né? Digamos, versão Milena. Claramente, né? Direto ao ponto. Ele diz assim: nunca vos conheci. Apartai-vos, vós que praticais iniquidade. Sai de perto de mim, não vos conheço. Ou outras versões falam: vocês que praticam o mal. Mas peraí, a gente estava lendo aqui no começo que eles estavam fazendo coisas boas. Ele estava expulsando demônios. A pessoa aqui que Jesus estava contando, né? Estava falando aos discípulos essa palavra, essa escrita, esse momento, era Jesus conversando com os discípulos. E aí eu questionaria Jesus, né? Mas Jesus, como assim praticam o mal? As coisas que eles falaram ali, naquela conversa ali com Deus no grande dia, né? Ele se refere ao grande dia, o dia final. Ele disse coisas boas, ele estava expulsando demônio, eles estavam fazendo coisas em Teu nome, profetizando. Isso não é bom? Isso quer dizer que não é aquilo que Deus faz
não é aquilo que faria com que aquelas pessoas fossem reconhecidas por Deus. Por quê? Ele fala assim: eu não vos conheço. E então isso sempre vem assim como espada, né? Que separa, como a palavra dele é. E a minha oração, toda vez que eu escuto, que eu leio esse versículo, e que isso vem ao meu coração e fere a minha alma, assim como a palavra dele fala que a palavra dele é espada que fere a alma, que separa. É Jesus, eu quero que o Senhor me conheça. Eu quero que o Senhor me conheça por quem eu sou e não pelas coisas que eu faço em teu nome. E aí, então, a partir desse versículo, eu meditando nessa palavra em alguns meses para cá, eu percebi que a gente tem feito muitas coisas no nome dele. Pode ser que lá no final ele vai falar: oh, não sei quem é você. Eu vi que você está lá, membro da Igreja Batista. Eu vi que você está lá no PIB Kids. Uau, eu vi que você é líder de célula. Uau. Mas eu não te conheço. Como que isso pode acontecer? Como que isso pode acontecer no grande dia? Isso tem que despertar em nós um temor, um despertamento em querer conhecer a Cristo. Porque pode ser que a gente está fazendo todas as coisas que crente faz, mas não conhecemos o nosso Deus. E eu penso que no decorrer da nossa caminhada cristã, nós somos levados a praticar muitas coisas religiosas, mesmo sendo, digamos, não muito religiosos, né? Não tantos dogmas, não com tantas usos e costumes religiosos, digamos assim. Que a Igreja Batista não tem uma doutrina, digamos assim, tão rígida, né? Que nos coloca dentro de um aspecto religioso, assim. Tipo assim, as pessoas olham pra gente, não parece que você é crente, né? Porque em outras épocas culturais, aquela pessoa que era religiosa, que era cristã, que era crente, seja na igreja católica, seja numa igreja evangélica protestante, ela tinha uma aparência, né? Ela tinha uma postura. E a pós-modernidade, irmãos, trouxe algumas facilidades para a gente como cristão. E uma delas é você se vestir corretamente, moderadamente, se vestir bem, né? Digamos assim, não tem... E ter um coração diante do Senhor e conhecer a palavra e ser cristão e ser crente no Senhor. Você está me entendendo? Que não, hoje em dia nós não temos assim. Mas então o que vai dizer assim: uau, então eu sou da Igreja Batista, eu sou crente ao Senhor, sou crente a Jesus. É o que a gente faz no nosso dia a dia, na nossa rotina. E então a gente está nessa caminhada cristã, vivendo nossa rotina, nosso dia a dia, com a nossa vivência, né? Cada um na sua esfera social, cada um com a sua idade, cada um sendo homem e mulher, trabalhando no seu trabalho, estudando na sua escola. E nós conhecemos a Cristo em algum momento da nossa caminhada. Nós tivemos um encontro com o Senhor. Nós buscamos a Ele no momento de dor. Nós buscamos o Senhor no momento de resposta. É certo que muitos de nós conhecemos já Jesus no nosso pior dia, no pior momento da nossa casa. Ele nos encontrou. Amém? O Senhor te encontrou? Ele nos encontrou quando talvez tudo estava no chão. Porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele tem provisão para nossas carências. Mas, como eu comecei a questionar e refletir sobre isso, é imaturo se achegar a Ele somente por causa das nossas demandas. Somente por causa que eu estou capenga, né? Eu preciso de Deus, eu preciso de alguma coisa, eu preciso de... vamos caçar aqui alguma solução para o meu casamento. Não é só sobre isso. Se a gente está recorrendo a Ele só por causa de nós, porque nós somos pecadores, porque nós somos, né, limitados e falhos, nós tem essa parte do cristão, isso faz parte da nossa
limitação. Nós somos totalmente limitados e carentes do amor, da salvação de Jesus. Mas o Evangelho de Jesus não é sobre nossas carências. O Evangelho de Jesus, a cruz de Cristo, diz muito mais sobre quem Ele é do que quem nós somos. Ou do que nós precisamos que Ele nos dê. Amém? Está me entendendo? E eu vou começar esse primeiro ponto aqui falando sobre um relacionamento que Deus sempre desejou ter conosco. Lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 8, se você ver lá, ele vai contar sobre como que era o relacionamento dele com Adão. E não é muito claro, não tem muitos detalhes, mas tem o suficiente para a gente saber que Deus passeava com Adão, convivia com Adão naquele jardim, desde o princípio. E em um certo momento, quando Deus estava então no jardim, chegou ao jardim, e a palavra diz que ia no virar do dia, então o pôr do sol, aquele pôr do sol lindo assim, chegou a hora, vou lá ver Adão, vou ter uma conversa com ele, vou tomar um chá, tomar um café com queijo. E aí, cadê Adão? Ele não encontrou Adão. Ele não teve um tempo de conversa com Adão. Alguma coisa tinha acontecido e você vai saber que ali Adão estava escondido, junto com a sua companheira, com a mulher, Eva. E isso me fala o seguinte, que antes de qualquer erro nosso, pecadores, falha da criatura, né? Deus formou nós perfeitamente, né? Como criatura dele, veio o pecado e sujou e manchou. Mas naquele momento que Deus estava ali, como mais um dia lindo na presença dos pássaros, daquilo lindo que ele tinha criado, né? E Adão estava pondo nome, com toda a criatividade que Adão deveria ter. Ele chegou e ele não teve então mais um tempo de comunhão e intimidade com Adão, por causa do pecado. O pecado se instalou naquele lugar. E o que Adão e Eva sentiram foi vergonha, porque eles estavam nus. Isso me fala de um Deus que quer um relacionamento conosco, independente do nosso pecado. Deus se relacionava com Adão. Deus tinha acesso ao coração do Adão. Deus queria a presença de Adão antes do pecado. Antes que o Adão precisasse de Deus. Olha só que Deus maravilhoso. Olha só como o desejo de Deus é conhecer quem Ele fez, a criatura dele. O desejo de Deus é ter intimidade com aquele homem, com aquela criatura, independente do que aquele homem e aquela mulher poderiam fazer. O desejo de Deus sempre foi ter um relacionamento, sempre foi conhecer e ser conhecido. Que nós conhecemos Ele e nos deixamos ser conhecidos por Ele. O plano original de Deus era esse. E depois disso muita coisa aconteceu. Depois disso a relação com Deus foi tomada por questões pessoais, egoístas, consequências do pecado. Depois disso houve vergonha, depois disso houve separação. E a Bíblia diz que nós estávamos, depois do pecado, destituídos da presença. A terra foi ferida pelo pecado e nós teremos um trabalho maior agora para arar a terra e fazer com que ela brote vida e que possamos comer essa terra. Adão estava ferrado, porque para mexer com a tal da terra hoje, eu estou patinando ali, tentando fazer uma cebolinha, uma salsinha crescer na minha casa. E a terra não ajuda. E aí diz que quando tem minhoca é um bom sinal. Eu achei uma minhoca. A terra está boa. Tem minhoca. Aí eu joguei umas cascas de uns trem lá, vou fazer uma compostagem, vi na internet, vou tentar tratar essa terra, porque ela foi manchada pelo pecado. Ei, Adão, quero comer tomate, quero comer cheiro verde na minha casa, fresquinho, Adão. E agora? E nós temos trabalho agora. E a minha hortinha lá é o de menos do que o pecado fez, do que o pecado faz conosco. É o de menos. Tem muita coisa. O pecado transformou as nossas intenções, transformou a nossa natureza, transformou o relacionamento que nós temos com Deus, transformou a nossa intenção em se aproximar de Deus.
agora a gente vai estar sempre com uma necessidade de ser consertado. Agora sempre a gente vai caçar o que fazer pensando, eu preciso melhorar, porque eu estou quebrado. E isso a humanidade sabe, sem ser cristão, pode ser ateu. O ateu nunca vai estar em paz. Ele quer fazer alguma coisa, porque não, eu vou malhar, porque eu vou ficar bonito, eu vou ficar saudável, porque daí eu vou ficar bom. Não, mas aí eu estou perdendo dinheiro, porque malhar e ficar bonito, comer bem, gasta uma grana. Então eu preciso trabalhar mais. Eu vou trabalhar aqui, trabalhar ali, porque eu preciso de dinheiro, porque eu preciso ficar bonito, porque eu sempre preciso. Isso quer dizer, criatura, que você está caído. O pecado fez isso conosco. A gente não vai encontrar satisfação nessa terra, inclusive, porque ela não vem neste lugar. Se aquele que nos fez plenamente corretos, inteiros, está distante de nós, é aonde que nós vamos estar de novo plenamente e inteiros? Na presença dele, somente nele, amém? E aí a gente está caçando sempre alguma coisa, porque alguma coisa está faltando. E tá faltando mesmo. Está faltando. Nossos interesses pessoais se tornaram egoístas, baseados em nossas experiências. E na nossa necessidade, nossa alma é ferida e carente. Nossa alma é ferida e carente. Nós queremos viver bem. Nós queremos vencer, ser bem-sucedidos. Hoje tem gente ensinando você na internet a ficar rico, a ser bem-sucedido. Queremos uma nossa família unida, queremos filhos que vão à igreja, que sejam cristãos, que sejam crentes, que tenham roupas de crente, que vão para a escola bíblica, que vêm para o coralzinho. E assim a gente torna a nossa vida um pouco menos estragada, menos quebrada. E assim a gente consegue caminhar num trilho ou num caminho cristão, religioso, que é bom e que faz muito bem para a sociedade. A gente viu hoje em dia, né, mês passado, o que deu na internet sobre a família em conserva. A família em conserva faz muita coisa boa nesse mundo. A sociedade hoje tem um reflexo positivo demais por causa de muitas famílias éticas, corretas, que trabalham bem, que dão emprego, que são corretas, que são bons funcionários, que são bons cidadãos. Ok? E nós estamos, então, tão envolvidos nessa nossa vida cristã. Nossos cultos bonitos. Eu amo essa igreja, amo o nosso culto. Eu amo o nosso louvor. Eu tenho um pezinho no louvor, então eu sempre... Aí eu vou. E eu me acabo chorando na presença de Deus. Mas é preciso perguntar. E eu vou fazer essa pergunta para você pensar. Deus te conhece? O texto de Mateus, que a gente leu no começo, fala assim... Eu nunca os conheci, nunca, Deus. Você não lembra eu lá no Veredas? Você lembra? Não, Deus. A verdade é que estamos bem atarefados e envolvidos em muitas coisas. Nós construímos, nós planejamos, nós compramos, nós vendemos, temos nossas empresas, nós temos nossas famílias. A gente dá conta do recado. A gente é capaz, a gente sabe fazer. A gente sabe ser crente, não é não? A gente sabe, a gente lê a Bíblia, a gente se comporta, a gente muda nossos comportamentos. E aí então a reflexão agora, que a gente chega até aqui, nesse ponto, é que não é só sobre comportamento. Não é só. Tem algo a mais. Porque comportamento, a gente sabe bem. Nós somos capazes de construir grandes coisas, obras maravilhosas. Nossas células, né? Nós temos um papel na sociedade tão relevante, sabe? Com trabalho social. Isso é tão lindo, isso é tão digno de louvor. Eu vejo assim, Deus... Que coisa maravilhosa quando a gente conhece alguém que conheceu a Cristo. Ou que teve um toque do amor dele. Mesmo que ela não transformou a sua vida daquele momento ali. Mas ela recebeu um refrigério para a sua alma. No momento que ela esteve ali com aquela pessoa. Lá na Associação Restaurar, por exemplo. Porque a gente sabe que a gente tem o nosso papel social. A gente cumpre ele. Tem vários compromissos, né, com o governo, com os projetos. Mas esse projeto está na mão de um povo cristão. Nós vamos fazer em nome de Jesus. Amém? Mas aí,
falando sobre isso, lá no texto de Lucas, o próximo ponto é que eu percebi que nós estamos nos alegrando pelo motivo errado. Como assim, né? No texto de Lucas, lá no capítulo 10. No capítulo 10, no verso 17, é outra conversa de Jesus com os discípulos. Do 17 ao 20. E eu vou ler assim. A minha agora é na NVI, tá? Os 72 voltaram alegres e disseram. A conversa ali de Jesus com vários discípulos, né? Você pode ver em algumas versões, tá discípulo. Aqui é discípulo também? Antes o texto vai falar que são discípulos, né? Não são os 12, talvez os 12 estejam nessa galera aí, né, pastor? O nosso pastor de Tel. Mas ele fala assim: Senhor, até os demônios se submeteram a nós em teu nome. Eles estavam admirados, estarrecidos. O texto vai falar assim, que eles estão assim, cara, os demônios saíram correndo. Eles se submeteram a nós em teu nome. E Jesus respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Tipo assim, você quer competir? Você quer? Vamos lá. Você quer levar essa conversa nesse nível? Dei a vocês a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus. Qual é o motivo certo que nós precisamos nos alegrar? Não é o que a gente faz, as obras que a gente faz com as nossas mãos, seja ela até bem crente, em nome de Jesus. Mas é porque o seu nome está lá, escrito no livro da vida. Porque Ele te conhece. E até porque aquilo que nós fazemos, e Jesus fala assim, até porque aquilo que vocês estão fazendo foi poder que eu dei. Ok? Vocês estão entendendo a conversa de Jesus com os discípulos? Amém? Eles retornaram então dessa missão impressionados com o que eles fizeram no nome de Jesus. Uau! E nós ficamos impressionados com o que a gente faz. Eu fico impressionada às vezes com o que a gente faz no nome de Jesus. Meu Deus, aonde Jesus coloca a gente? Nós não merecemos. Nós não merecemos. É uma responsabilidade enorme. E a minha oração é que aumenta em nós o temor pela tua presença. O temor pelo teu nome. Porque se nós fazemos isso no nome dele, aí o negócio fica muito sério. Não é, sabe, quando a gente faz uma oração, e isso cai muito no nosso, em nome de Jesus, amém, sabe? Peraí, volta um pouco. Pensa no que você falou. Em nome de Jesus, amém. Então quer dizer que o que você orou, você está falando em nome de Jesus. Se Jesus estivesse aqui, Ele iria falar essa oração que você está falando aí. É isso que quer dizer em nome de Jesus, amém. Mas Ele não está. Ele deixou quem? O Espírito Santo. E é Ele que realiza a boa obra em nós. Amém? Aleluia. Então nós faremos coisas em nome dEle. E aí, nós fazemos grandes coisas. Nós fazemos um prédio desse, em nome de Jesus. Nós preparamos uma agenda, um compromisso. Sábado tivemos uma noite maravilhosa aqui, de bênçãos com as mulheres. Quem das mulheres estavam aqui? Sábado não, sexta-feira. Sexta, isso. Ontem foi a Juventude Divers. Cadê a Juventude Divers? Uou! Aleluia. Nós fazemos coisas maravilhosas. Nós construímos prédio, gente. Enorme, lindo. Um auditório para quantas mil pessoas? 1.000. Uma mil. Vamos ler. Esses dias eu estava atendendo uma pessoa muito antiga na cidade. Uma pessoa que eu admiro muito, tem um papel muito importante socialmente. E esse homem falou assim, nossa, que lindo que vai ficar aquele auditório, hein? Grande, que bênção. Não é fácil não, né? Porque precisa de recurso. Não é fácil não. Precisa ter pessoas interessadas realmente para
realizar aquilo que Deus quer fazer através daquele lugar, né? Através da vida, né, daquele povo. E a hora que ele falou isso, me acendeu Não é impressionante. Deus falou assim, aquele prédio não é impressionante. Deus, mas é impressionante sim, a gente está dando conta, a gente vai terminar até o final, amém, em nome de Jesus. Vamos deixar lindo, vamos deixar aquilo lá lotado de gente, se rendendo na presença do Senhor. E aí ele, não se impressione com as obras das suas mãos. Construir prédio, o Bateu constrói. Construir prédios, uma ONG aí também constrói. Agora, a responsabilidade que nós temos é de carregar a presença naquele lugar. Nós não produzimos a presença. Isso aqui não é a presença. Isso aqui é pedra, isso aqui é barro. Isso aqui vai para o chão. Bastante tempo, né? Para frente. Vamos usar bastante. Vamos usar muito. Nos dê o privilégio, Senhor, de usarmos muito esse chão que o Senhor nos deu. Mas o Senhor me queimou no meu coração. E eu terminei o atendimento daquele homem. Ele foi embora e eu fiquei lá mastigando aquilo na minha mente. Deus, mas aquilo é grande. Mas a fidelidade que nós temos ao Senhor é muito maior. A fidelidade, a responsabilidade. Gente, sinceramente, não é difícil construir um prédio daquele tamanho. E eu não entrei nessa questão, nessa conversa com aquele homem, porque ele não ia entender. Era Deus na minha cabeça só. Não é difícil, não. Uma boa administração, recursos, pessoas responsáveis para administrar. Dá certo. Sai do chão, constrói. Não é difícil, não. Qualquer um faz. Mas não é qualquer um que tem sede e fome pela presença de Deus. E é isso que vai fazer ele estar nesse lugar. É isso que vai fazer a diferença. Deus dá a provisão, Deus dá a vitória. Nós já passamos por apertos e situações difíceis no nosso ministério. Mas o Senhor nos deu a vitória, o Senhor está conosco. Ele tem nos abençoado. E eu não falei até então, mas eu vou falar agora. O título dessa palavra é ser abençoado e ser maduro. De que jeito que nós estamos abençoados? Como que nós estamos administrando as bênçãos que Deus nos deu? Hoje o Senhor está chamando a nossa atenção para aquilo que é mais importante. Tem coisas que parecem úteis para nós, mas não é importante para Deus. Se estamos fazendo de um jeito que aquilo que fazemos nos ocupa ao ponto de nos esquecermos da presença dEle, ou de que aquilo que a gente faz não está produzindo a presença dEle, nós precisamos parar. Nós precisamos parar e não fazer. Porque você vai produzir algo das suas mãos. Você vai fazer algo que não é Deus que está ali, não vai produzir adoração ao Senhor, vai ser vanglória. Vai ser para nós mesmos. É inútil fazer aquilo que não está no coração do Senhor. Se eu te falar que, para você ter uma ideia daquilo que isso está no meu coração queimando. Digamos assim, o que importa é a obra que estamos fazendo na vida das pessoas. Né? Prédios, construções, é insignificante. Se a gente falasse isso para alguém, para um pastor, para alguém que está construindo algo muito difícil, que está parado há anos. Sei lá, uma obra que você deve até conhecer. Que está parado lá, na metade a obra. E a obra não vai para frente. A construção não vai para frente. Física mesmo. Né? Hipoteticamente, pensem nisso. Se a gente falasse assim, não, mas tenha ânimo, bom ânimo. O que importa é aquilo que vocês estão construindo no coração das pessoas. Prédio não é o importante. Uau! Né? É esperançoso, não é? É lindo, não é? Isso enche o coração de uma pessoa de alegria. Não, é isso aí, beleza. Vamos lá, vamos continuar fazendo a obra do Senhor, mesmo que a gente não consegue construir o prédio e tudo mais. Mas Deus me falou isso. E Deus fala para nós hoje isso. Com o nosso prédio lindo, praticamente pronto. Porque a gente sabe que em poucos meses vai estar tudo fechadinho.
Em nome de Jesus. Ele fala assim hoje, ele não é o mais importante. O desafio que temos hoje é dizer a mesma coisa, mas com a obra em pleno desenvolvimento. Abençoados e maduros é dizer, Jesus, nós não precisamos de prédios, não estamos impressionados com as bênçãos que podemos receber. Não se impressione com as bênçãos. Não se impressione com as obras das nossas mãos. Se no final, nós vamos ouvir que não somos conhecidos por Ele. Não adianta de nada todo o sucesso. E tem uma pessoa que na Bíblia teve muito sucesso, foi o apóstolo Paulo. E eu quero meditar com vocês lá no texto de Filipenses. No capítulo 3. No verso 7 e 8. Ele está ali contando sobre a vida dele antes de ter um encontro com o Senhor, encontro com Deus. E lá no... Deixa eu ver aqui que está errado esse negócio. Filipenses 3, 7. Eu vou ver na NVT. 7 e 8. Pensava que essas coisas eram valiosas. Pensa aí, num homem que era sucesso, bem-sucedido, exemplar em tudo que fazia. Aqui no verso, vamos começar no 6? Lá no capítulo 3 ainda, no verso 5. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Aleluias. Oh, Deus. Ah, Jesus, nos convença de toda vaidade. Nos convença de todo apego pelas coisas dessa terra. Ah, Jesus, ajusta o foco da nossa visão, dos nossos olhos. Em nome de Jesus. Ah, queridos. O apóstolo Paulo era exemplar em muitas coisas. E ele disse que não adianta nada, não serviu de nada, porque agora o que importa é o que eu conheci, e eu conhecia Jesus, e eu conheci aquele que salvou a minha vida, que me libertou de mim mesmo, que tirou eu daquela vaidade, que fazia matar outras pessoas em nome de Deus, em nome de uma fé. E na medida que voltamos nossos olhos para conhecer a Jesus, essas coisas vão perdendo espaço em nossa alma. As lutas, as bênçãos são redimidas na presença de Jesus. Num relacionamento que realmente sustenta a nossa alma. Será que não estamos muito atarefados? Pensa aí, o que você fez hoje? Essa semana é muito, né? A gente não lembra direito, não. Pensa aí. Você foi na célula essa semana? Teve um tempo de comunhão com seus irmãos? Você orou, você leu a Bíblia, você teve teu momento de palavra, de devocional. Que a minha oração nessa noite, que a nossa oração é que no momento mais singelo, que você se inclinar para parar e falar: oi Deus, oi Espírito Santo, você está aqui. Jesus deixou você comigo para ter um relacionamento, para eu ter acesso ao Pai. Agora eu estou em acesso ao Pai. É verdade. Que isso seja
forte, que isso queime no seu coração. Que isso crave no seu coração a presença santa dele, que ele vai estar lá nesse momento. Amém? Crava em nossa mente, em nossa alma, a presença do Senhor. E aí, lá no texto de Salmos, no capítulo 127, de 1 ao 2, eu vou correr que meu tempo está indo. Se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília do sentinela. Inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois Ele concede sono a quem ama. Salmo está falando assim, lindamente, né? Não vale de nada você fazer alguma coisa se o Senhor não tiver, se Ele não for o Senhor. Não vale de nada você trabalhar e gastar seu tempo, seu suor, se Ele não for seu Senhor. E nós estamos fazendo muitas coisas, gastando tempo, suando, e não é Deus nosso Senhor. Nosso Senhor é o relógio. Nosso Senhor é a conta que a gente tem que pagar. Nosso Senhor é as pessoas que a gente quer impressionar. Presta atenção, a motivação do porquê você está fazendo, querido, o que você faz todos os dias. O que você está construindo? O que suas mãos estão construindo? O Senhor está ali? Ele é o Senhor dessa construção? Reflita nesse texto. Reflita. Quando eu falei com o Senhor sobre esse versículo, e sobre coisas que a nossa mão produz, eu sou muito orgulhosa, sou muito feliz com a família que eu tenho. Vocês conhecem Mariana e João, uma bênção, está na fase assim, de muita criatividade, de muito ânimo, muita alegria, muita saúde, graças a Deus. E é uma família abençoada, maravilhosa. O Senhor me presenteou com filhos e me deu a honra de ser a pessoa que vai discipular o coração deles. E num momento que eu estava orando pela Mariana, ela estava indo dormir. E ela estava indo dormir angelicalmente. Quem põe filho para dormir sabe que hora que a criança dorme. A birra, a raiva, o ódio que você estava sentindo. Você sente ódio, né, gente? Ou é só eu? Meu Deus. A hora que ela dormiu, olha, que anjinho, que bênção, né? Sumiu tudo nervoso e a raiva que eu estava antes. Passou. Ai, Deus, que bênção. Abençoei ela, fiz um carinho, orei por ela, pelo sono dela. Senhor, deu uma noite toda. Não vai atrás de mim na minha cama, não. Fica aqui no seu quarto, minha filha, né? E fiz essa oração. E o Senhor falou assim, agora você me entrega ela. Como assim, Deus? Ela já é sua, né? Que isso, né? Você sabe, aquele negócio de Pedro, você sabe que eu te amo, Deus, que isso? Entrega ela para mim. Não, Deus, mas ela é sua. Deixa essa conversa para depois. E o negócio foi ficando sério, o Espírito Santo me constrangeu. E eu comecei a chorar. E eu chorava assim, e é como se eu com o olho fechado, eu queria segurar a Mariana e ela fugia pelos meus dedos. Deus, mas eu me dedico tanto, eu sou mãe, eu estudo, né? Eu gosto da maternidade, eu gosto de estudar sobre isso. Eu estou fazendo um bom trabalho, né, Deus? E eu querendo agarrar para mim, é minha, eu. Ó vaidade. Olha onde que eu estava colocando a maternidade. A maternidade pode ser um caminho, um veículo para nos redimir, mas não para nos exaltar. Ela nos diminui na presença do Senhor e faz com que a gente quebre na presença de Jesus, mas não nos exaltar. Ah, Deus, e ali eu pude me humilhar na presença do Senhor e entreguei a Mariana a Jesus ali. E foi uma oração assim, Deus não é minha, Deus não é minha, E aí, depois disso, uma paz, uma tranquilidade, E poucos dias depois a gente estava saindo devagar para Campo Grande, porque ela bateu a cabeça. E teve traumatismo craniano, palavras da médica. E chegamos lá em Campo Grande e ela estava muito bem. Adorou passear de ambulância. E não foi nada.
E eu dentro daquela ambulância, aquela sirene, ela deitadinha assim, que ela é muito pequena, não tem maca, né? Não é uma UTI infantil. Aí eu estava deitadinha assim, ela assim, e ela olhava assim para aquelas luzes, e ela, uau, mamãe. Uau, Mariana. Uau. E ela não viu maldade em nada. Ela ficou brava com o furo que fizeram nela. Mas ela achou tudo o máximo. Tudo o máximo. As luzes, aquele monte de gente em cima dela, né? A hora que ela entrou naquele tubo para fazer a tomografia da cabecinha dela, ela ficou intacta, ela não se mexeu. Impressionante. E o enfermeiro falou, nossa, Mariana, muito bem, você não se mexeu. É. E ela ficou toda. Aquela ida para Campo Grande não foi por causa da Mariana. Deus me falou que ela estava muito bem. Naquela oração eu já tinha feito isso. Aquele passeio de ambulância foi por causa de mim. Porque Deus mostrou que a presença dele é suficiente. E que ela não é minha, ela é do Senhor. Nem mesmo nossos filhos é dignos de nos dar alguma glória. Nem aquilo que nós fazemos com o nosso próprio corpo, com as nossas entranhas, com a nossa dor, né? Quem amamentou, quem pariu, quem gestou, sabe que a gente quer ter uma parcela nisso, Deus. Poxa. Mas nós precisamos destronar qualquer idolatria da maternidade e colocar Jesus no centro. Amém? Porque depois, gente, fica tudo mais leve. Você pode dar uma volta de ambulância em Campo Grande que vai estar de boa. Vai estar em paz, em paz. Salmo 131. Eu preciso finalizar com vocês. No Salmo 131, no verso 1 e 2, diz assim: Senhor, meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes. Eu não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para minha compreensão. Pelo contrário, eu acalmei e aquietei a minha alma, como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, a minha alma dentro de mim é como uma criança satisfeita, plena, que conhece muito bem o pai que ela tem. Deus quer nos conhecer, meu querido. E tudo que a gente faz dentro da nossa agenda pode não estar revelando muito bem quem Ele é. Você precisa gastar tempo de intimidade para conhecer quem Deus é e se deixar ser conhecido. Sabe por quê? Porque lá no grande dia, no dia final, você pode ouvir: eu não te conheço. Isso me faz arrepios de temor ao Senhor. Se isso acontece, se isso for acontecer. Lá no grande dia, teremos uma coroa de glória. Mas hoje, talvez a gente está apegado a muitas glórias nessa terra. Aquilo que sua mão fez, aquilo que você sofreu para fazer, sua empresa, seu negócio, sua família, os seus filhos. Você se esforçou muito, realmente. Nós temos glórias nessa terra. Nossa mão produz coisas grandes, impressionantes. Nós podemos fazer. Mas meu apelo hoje não é para você entregar sua dor, seu trauma, sua rejeição, não. O convite hoje que Deus faz a você, querido, é você trazer na presença dele aquilo que é mais impressionante na sua vida, aquilo que é mais incrível na sua vida, aquilo que mais lacera seu coração. Fala: Deus, isso aqui é demais. Uau, Deus, olha isso aqui que eu fiz, olha isso aqui que eu tenho, Deus. Olha essa promessa que eu estou vivendo, Deus. É isso que você vai render na presença dele agora. E no texto de Apocalipse, eu convido você a fechar os olhos neste momento, com os olhos fechados. E o pessoal pode abaixar um pouco a luz. Santo Deus, nos batiza, Pai, com santa devoção da tua presença. Eu vou ler um versículo e vocês vão ficar com os olhos fechados. No capítulo 4, de 9 a 11, João, ele tem uma visão e ele vê muitas coisas. No texto de Apocalipse, muitas coisas são faladas. E aí João fala assim: toda vez que as criaturas viventes dão glória
honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive pelo século dos séculos, os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono. Com seus olhos fechados, visualiza isso. Visualiza 24 anciões, pessoas importantes, pessoas experientes. Visualiza anciões que são sábios, com seus cabelos brancos. Esses homens têm coroas nas suas mãos. E o texto fala assim: os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram ao que vive pelo século dos séculos. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem: digno, digno és tu, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Enquanto você vai ouvir essa música, você vai orar no seu lugar aí, com a sua mente, e você vai visualizar na sua mão uma coroa, com a mão aberta, com os seus olhos fechados. Você vai ver o que tem na sua mão de mais impressionante que Deus te deu. Sabe, Isaac, ele já era o filho da promessa. Ele já era o filho da promessa. Mas o compromisso de Deus com Abraão não era sobre Isaac, era a missão que ele ia fazer. O Senhor nos dá um compromisso, e o compromisso é com Ele. O compromisso é com Deus. Nós estamos muito comprometidos, muito envolvidos com as coroas, e esquecemos quem é o Deus, quem é o Rei. O Senhor é Rei e governa para todo sempre. A hora que você sentir o momento certo no seu coração de trazer essa coroa aqui à frente, meu querido, vem sem demora, vem correndo e coloque as suas coroas diante do Senhor. Nós temos tanta fome, nós temos tanta sede de ti, não conseguimos conter. Lançamos nossas coroas diante do teu trono, ó Rei. Não conseguimos reter. E junto com os anjos cantamos em uma só voz: Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Nós temos tanta fome, nós temos tanta sede de ti,
te amamos, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Ah, Jesus. Ei, Jesus. Queime em nós a tua presença, a sua santa presença. Batiza no Senhor com santa devoção, com temor santo por quem tu és. É quem tu és, não o que o Senhor faz. Nós vamos ficar impressionados com a tua beleza e não com o que o Senhor faz. Não há outro amor, não há outra paixão nessa terra maior que nos impressione. Ah, Jesus, batiza-nos com santa devoção. Queremos conhecer mais de ti, Jesus. Ah. Ninguém mais belo como tu, e não há ninguém mais belo como tu, e não há ninguém mais belo como tu. Ninguém mais belo como tu, e não há ninguém mais belo como tu, e não há ninguém mais belo como tu, e não há ninguém mais belo. e não há ninguém mais belo como tu, e não há ninguém mais belo como tu, e não há ninguém mais belo como tu, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória, Rei da glória, nós te exaltamos, nós te exaltamos, Rei da glória, Rei da glória, te coroamos, te coroamos, Rei da glória, Rei da glória, te coroamos, te coroamos. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor não vira o rosto para o coração arrependido. Obrigada porque nós estamos sendo ajustados. A nossa mente, nossos interesses estão sendo ajustados. E
E que nós, Senhor Deus, tenhamos um encontro contigo todos os dias. Porque o Senhor quer caminhar conosco no Éden, assim como foi no início, Deus. Caminha com o teu povo, Pai. Segura na mão dos seus filhos e passeia conosco, Pai. Nós temos livre acesso ao Senhor novamente. O sangue de Jesus nos libertou do pecado. Ah, Jesus, obrigada pelo sangue que me redimiu e que me fez novamente ter condições de estar caminhando com Deus no jardim que nós temos hoje em nossas vidas. Ah, Deus, passeia com os seus filhos e tenham novamente uma intimidade com cada um deles. Essa é a minha oração, aleluia. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória.